Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma disciplina de educação musical. Só que desta vez nós vamos tratar de um tema que está muito em alta e que é muito importante, sem dúvida, que é a questão da inclusão. A gente precisaria de no mínimo 6 meses para englobar tanto conteúdo, né? Não sei se a gente vai conseguir falar muito diretamente sobre tudo, tá? Já falo desde já, porque é um conteúdo muito amplo para tratar em tão pouco tempo. Mas a ideia aqui é dar algumas dicas, algumas ideias, né, conhecer pelo menos um pouquinho, mesmo que superficialmente, esse processo dentro da área musical, né, como que a gente pode atuar, algumas dicas de questões práticas, principalmente, as citações, né, do nosso guia de estudo está voltado para Viviane Louro, que é uma das maiores representantes na área musical, né, porque falar de inclusão, a gente tem muito assunto aí na internet, muita live, muito programa, muita palestra, mas específico de música já é mais raro. Mas eu espero que a gente consiga, né, caso você tenha uma experiência já com isso, queira nos ajudar aqui na aula ao vivo, fazer uma participação, contar a sua experiência, eu estou à disposição para a gente agendar, né, porque eu acho que, acima de tudo, a gente não tem como ser bom em todos os aspectos e conhecer tudo sobre a inclusão, né. Alguns vão já estar trabalhando ou vai trabalhar com autismo, com síndrome de Down, que são os mais comuns, e algumas deficiências, principalmente, por exemplo, a visual, não são todas as pessoas que têm esse contato direto, né. Mas para você que não dá aula e não é esse o propósito, eu espero que pelo menos você possa conhecer um pouquinho, que possa ser útil, né, afinal é um assunto que está muito em alta também, e é uma necessidade, das escolas, independente de ser ONG, de ser escola particular ou regular, né, é uma questão, é uma necessidade mesmo da gente estar atualizando os nossos conceitos, os nossos conteúdos. E aqui eu não vou tratar tão teoricamente, né, sobre a educação musical nesse processo da inclusão, mas a gente vai tentar trabalhar um pouco mais as dicas práticas relativas à nossa o nosso conteúdo musical. Espero que vocês gostem, tá bom? Mas qualquer dúvida, desde já, eu estou à disposição. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tinha que falar é a questão da terminologia, né, esse processo de inclusão ele passou nas mais diversas épocas, localidades, os estudiosos eles têm se perguntado qual e ainda está modificando, né, qual seria o melhor termo para definir essas pessoas, né, o indivíduo com deficiência. Esse uso, dependente do amadurecimento que determinado assunto alcançou, e isso é muito positivo para nós, principalmente aqui no Brasil, as nações, no período da história, por exemplo, uma pessoa superdotada foi substituída por altas habilidades, né? A gente chamava de superdotado, hoje esse termo já não é muito utilizado mais. Já o termo excepcional, que é utilizado com relação à deficiência mais na parte cognitiva, ele já mudou bastante. Então, em 1981, a palavra indivíduo foi substituído por portador. Então, primeiro a gente falava de indivíduo com deficiência, depois de portador com deficiência. Em 1994 surgiu pessoa com deficiência e hoje a gente chama de atípico, né? O que que é atípico? São os indivíduos que mostram sinais no atraso do desenvolvimento e apresentam qualquer prejuízo no aspecto cognitivo. Então, a gente chama de típico, que seriam as outras pessoas, e atípico, quem tem algum tipo de dificuldade no processo cognitivo. Então, mesmo o termo deficiência, ele também tem que ser usado com cautela, tá? Hoje a gente fala muito de pessoas típicas e pessoas atípicas com relação a isso, porque ficou uma discussão, né? Ah, o deficiente, o outro normal. Não, não existe normal. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos uma defasagem de aprendizado em alguma área e um destaque em outra. Então, eles decidiram, por enquanto, vou falar assim, que pode ser que mude depois, vocês não vão ver esse termo típico e atípico no guia de estudos, porque na época que foi escrito esse material, ainda não era usada essa terminologia. Mas, como eu disse, para quem tiver interesse de se aprofundar nesse assunto, vai ter que estar sempre atualizando, participando de palestras e prestando atenção, inclusive eu, né? Para não parecer que a gente está ultrapassado aqui no Unis ensinando o conteúdo errado. Não é. Quando foi escrito o guia, ainda não se usava tanto essa terminologia atípico, ok? Mas só para ficar claro aí, que vai sempre modificando, né. As terminologias no âmbito da inclusão também elas foram sendo modificadas. Por exemplo, o aluno tem uma deficiência, pessoa com deficiência, hoje a gente chama de atípico, né, até modificou.
A deficiência física e sensorial, ela está relacionada aos indivíduos com relação ao sentido da visão ou audição. Intelectual é a deficiência que nem sempre é visível, talvez seja uma das mais difíceis de serem, detectadas. O autismo, né, a mudança e alterações qualitativas em interação na comunicação, né, geralmente. Tem alguns que o grau é muito leve, então eles têm uma comunicação razoável, não são todos os autistas, tá, caiu por terra essa questão assim: "Ah, todos os autistas eles não têm muita comunicação, eles têm dificuldade", mentira. Isso depende muito do grau, depende da família, depende da idade, principalmente, em que foi diagnosticado. Quanto mais cedo, mais o propósito daquilo ser trabalhado, né. Antigamente não se falava tanto, e as pessoas tinham vergonha, tinham medo de expor. Hoje não, hoje a gente, né, tem visto isso na mídia, na TV, nos filmes, e isso está sendo tratado de uma forma cada vez mais, antecipada para que possa ajudar. E as altas habilidades, né, que era chamada de indivíduos com habilidades muito específicas, né, em uma determinada área que se destaca, fala: "Ai, o fulano é superdotado", né, que agora não existe mais, aquele ali tem altas habilidades, tá, ele pode até ter altas habilidades em matemática, e que bom, né, que vai desenvolver isso na faculdade, que vai desenvolver no curso, na questão profissional. Mas ele pode ter uma dificuldade muito grande em outra área. Ele pode não escrever tão bem, ele pode ter uma dificuldade de comunicação, assim como o autismo, ele também tem medo, insegurança. É bom a gente lembrar que essa questão também das altas habilidades, os testes realizados na atualidade, eles são muito diferentes dos testes que eram feitos antigamente. Então hoje descobriu-se que a pessoa, ela pode ter uma alta habilidade numa área muito específica. Isso não quer dizer que ela é bom em tudo, e ela nem tem obrigação de ser, né. Às vezes ele tem uma área que ele se desenvolve melhor, que tem mais facilidade, assim como todos nós, mas ele tem um destaque maior para o aprendizado daquilo e uma agilidade também mental, mas para outras áreas ele pode ter dificuldade, ele pode ter medo, ele pode ter insegurança. Muitas vezes ele tem dificuldade na relação pessoal, às vezes ele é um pouco mais impaciente, né, pelo fato do cérebro trabalhar mais rápido em determinado aspecto, ele tem uma dificuldade, às vezes até mesmo de concentração, não é porque tem alta habilidade que vai se destacar em tudo. E às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade nisso, e cobra tanto da pessoa, né, como se ela tivesse que ser boa em tudo. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu particularmente nem sou a favor de falar sobre alta habilidade, né, principalmente com a criança, para que ele não fique meio convencido naquela área específica, para que ele não fique achando que ele só tem que tirar 10 ou que ele só tem que ser bom, perfeito em tudo. Isso não existe, né, somos humanos. Então, primeiramente, há um problema, né, conceitual relacionado a essa questão da grande diversidade de terminologias que são utilizadas até hoje, então sendo modificadas constantemente, por diferentes correntes teóricas, né, e a dificuldade também diagnóstica associada a estes casos. Vale lembrar que, de modo diverso da deficiência mental, as doenças mentais, por exemplo, como as psicoses, o autismo, né, não são definidas pelas alterações, nos processos de desenvolvimento cognitivo, mas na aprendizagem por falhas na estruturação psíquica, né. Então os estudos estão cada vez mais sendo avançados nesse sentido. Aí a gente fala assim: "Ah, doença mental", né, fica essa interrogação, né, as doenças mentais, os quadros psicopatológicos, na infância são passíveis de remissão e por isso deveriam ser prioridade, é claro, nos atendimentos terapêuticos. Então, nesses casos, a educação ela pode ser terapêutica, principalmente se a gente, como eu falei anteriormente, diagnosticar desde o início, desde mais novinho, desde a da educação infantil. E diz respeito às implicações emocionais que acarreta na relação aos educadores ou colegas. Então, o desconhecimento dessas características, dos quadros, da doença, né, muitas vezes faz com que, eh, ou passe despercebido ou seja diagnosticado de uma forma incorreta, hoje menos, né, e ainda bem. Então, a partir da epistemologia genética, a gente percebe, né, que as pessoas elas foram tendo, preparações, né, nos testes, nos diagnósticos, tudo isso, de uma forma muito mais clara, tá. Tem sido cada vez mais estudado sobre isso. Então, como eu já disse, deficiência mental ela é um quadro psicopatológico.
especificamente na estrutura da função cognitiva, tanto os aspectos estruturais quanto instrumentais também pode ser alterado. E o que caracteriza elas são as defasagens e as alterações nas estruturas mentais para o conhecimento. Aí vem a questão, né, do relacionamento com a família. É um assunto também, assim, um pouco complexo, para o educador, às vezes, tratar, né, mas a pouca experiência que eu tenho, né, a gente fala assim, a chegada do inusitado, né, no primeiro momento, hoje não tanto quanto antes a questão, né, desse preconceito, mas é uma sensação de luto, né, a morte do filho saudável idealizado, a questão, né, que antes a mídia colocava muito em cima da questão da perfeição, e essa cobrança, né, o primeiro passo seria desconstruir essa ideia da questão da perfeição. E a negação ela é tamanha a ponto de não perceberem, às vezes, a deficiência. Então, alguns erros iniciais, por exemplo, ter dificuldade de marcar o pulso, bate palma no tempo fora, às vezes a pessoa não tem tanta habilidade musical, né, embora ela goste de desenvolver, mas às vezes ela pode ter alguma dificuldade sim em entender, por exemplo, um conteúdo após inúmeras repetições. Você está fazendo uma leitura musical, a pessoa, aqui é as notas do espaço, aí você fala a frase, decora, entendeu? Aí a pessoa faz, toca, aí na outra aula ela já esqueceu tudo novamente. Aí na outra aula você repete, depois ela já esqueceu novamente. Então, ficar atento a essas dicas, né? Essas pequenas dicas ao decorrer, dos conteúdos, você vai descobrindo que às vezes não é só uma dificuldade, às vezes é uma questão também, né, de deficiência, algum aspecto que pode ser melhor trabalhado lá no psicólogo ou na terapia, ou mesmo com o psicopedagogo da própria escola, e a música vai ajudar muito nesse sentido. Por que que é bom a gente ter o diagnóstico, né, a gente lê o laudo, a gente ter o acesso a tudo quando a família não tem, medo de exposição. É porque você consegue ajudar, trabalhar conteúdos musicais e atividades musicais específicas que pode ajudar naquele sentido, exatamente naquela questão que precisa melhor ser trabalhado. Nem tudo na música a gente consegue, mas algumas coisas a gente pode ajudar, né. E alguns erros iniciais, né, que podem ser trabalhados e melhorados, assim, mesmo que de uma forma muito lenta. E tudo isso pode ser considerado deficiência no aspecto cognitivo. E, alguns pais insistem em dizer: "Ah, o meu filho é tímido. Ah, isso daí não é nada não, ele só está com vergonha, ele tem timidez", né. Então, isso é uma questão que ficou muito foi muito falada e ainda é por algumas famílias, né. E outro mecanismo de defesa, às vezes, é a questão da projeção. A busca por um culpado, né, mas tem deficiência na família do marido lá tem caso, né. Isso aconteceu porque a gravidez foi uma gravidez difícil, tomei algum medicamento que não podia". Então tá sempre buscando aquele embaraço, aquela culpa e muitas vezes uma esperança de cura. Estatisticamente, eles dizem que 4 a 5% dos bebês nascem com deficiência. É um fenômeno natural e um pouco genético também. Mas é comum frases do tipo: eu vou colocar ele na aula de música para quê, se ele não está desenvolvendo? Se ele tem dificuldade, de aprendizado, eu não vou mexer com música, não". Hoje, e ainda bem, a música é indicada por muitos profissionais. Inclusive pelos médicos que, né, fazem esse tipo de atendimento, pela psicoterapeuta, pela pedagoga. Hoje eu percebo nos próprios laudos, umas das indicações do tratamento da criança, além de outros exercícios como, às vezes, fisioterapia, eh, a fono, né, em alguns casos, a música está incluída nisso. Em muitas questões, às vezes, eles usam o termo musicoterapia e, às vezes, educação musical mesmo, porque a educação musical, ela pode ser terapêutica. Então, o educador ele tem que ter o quê? É muito difícil, né, às vezes você trabalha aquele ritmo com o aluno, bate na tecla várias vezes, e ele não consegue desenvolver muito, é muito pequeno o desenvolvimento naquele período, dependendo do medicamento que troca. Às vezes a criança fica mais agitada ou mais lenta, às vezes um remédio que troca pode fazer diferença no rendimento da aula e você perde tudo aquilo que foi trabalhado, às vezes, em 4 meses, por exemplo. Mas é importante que você coloque isso para a família.
tá. Então você tem que ter o quê? Discernimento, né, o que não é fácil. A gente tem que ter essa questão do discernimento para não se deixar se sentir culpado pela criança não ter desenvolvido tanto, ou sentir culpado porque a música não vai fazer milagre. Você vai fazer o seu trabalho dentro das possibilidades, né, dentro do seu esforço, e o aluno também vai responder de acordo com o que ele conseguir. E isso é importante que a família compreenda e que você não se culpe, muitas vezes, para que a música não se torne um milagre na vida da pessoa. Isso acontece em alguns casos, mas não são todos. Em alguns casos vai desenvolver muito, outros casos vai desenvolver pouco, ou a passo de tartaruga. Né? Então, a gente tomar muito cuidado com essa questão do discernimento mesmo, né, para não ficar se sentindo culpado, para não se contaminar com os pontos de vista e combater as dinâmicas familiares nocivas ao aprendizado do aluno. Faça o seu trabalho da melhor forma possível. E o QI, né? Nós falamos muito superficial agora há pouco, a partir da epistemologia genética, delimitou algumas características da cognição das pessoas com deficiência mental. Então, ao invés de fazer os testes de QI como era feito antigamente, fez uso de provas que permitem compreender os aspectos formais da inteligência. E hoje a gente tem a inteligência emocional que é trabalhada, hoje a gente tem vários tipos de inteligência, né? E às vezes a pessoa tem uma alta habilidade para uma e não tem para outra. Então, às vezes a questão, né, do aprendizado operatório formal, por exemplo, característico, né, do pensamento adulto, não é alcançado dependendo do nível da deficiência. E essa fica fixada pelo menos no nível das operações concretas. Então, a hipótese de uma viscosidade cognitiva responsável pela lentidão no desenvolvimento cognitivo provoca fixações em níveis arcaicos de organização e a dificuldade de analisar e transposição das aprendizagens realizadas num determinado ponto de setores. Então, a deficiência mental, ela é exclusivamente a possibilidade de conhecer de forma sistemática, aparece associada à questão de estrutura subjetiva. Então, ela não é a causa de uma neurose, de uma psicose ou de um autismo, por exemplo. O autismo é questão cognitiva. Então, é muito crescente o número de evidências que muitas crianças que foram, né, hoje não tanto, mas classificadas como deficiente mental, não o seriam se tivessem tempo hábil, claro, um atendimento adequado às suas necessidades educacionais especiais. Pessoas com deficiência intelectual necessitam do cuidado de múltiplos recursos didáticos para se desenvolver, para expandir suas percepções de mundo e de pessoa. Então, o professor ele precisa estimular as habilidades, fazendo as escolhas certas dos recursos a serem utilizados na sala, a fim de proporcionar novos conhecimentos e conceitos. Então, na educação especial, né, os alunos que apresentam deficiência intelectual, é necessário que o ensino de música esteja atrelado a uma reflexão, né? A neuropsicologia, ela trabalha muitos mecanismos neurais, os exercícios, o próprio questão do uso do instrumento, com as funções mentais. E o autor apresenta alguns estudos sobre déficit intelectual associado às lesões específicas, né? Por exemplo, como o problema de fala, que a gente chama de afasia, localizada na região de Broca, assim como outras disfunções também, tá? E é bem interessante a gente pensar nessa questão, porque as deficiências são denominadas amusia congênita, ou seja, é a incapacidade de decifrar, por exemplo, um gênero musical. E a amusia é uma perturbação neurológica no processamento musical, sendo considerada um tipo de agnosia auditiva. Sobre as funções dos hemisférios direito e esquerdo, mesmo que o esquerdo seja fundamental para processar os padrões tonais e outras funções, é no direito que acontece o funcionamento do processamento melódico. Então, as áreas cerebrais, elas estão interligadas e muitas vezes os comandos para determinadas tarefas, eles são interrompidos em caso de lesão. Então, um dos métodos recentes para analisar a atividade cerebral, e a gente sabe disso, tem feito cada vez mais artigos e pesquisas, é a neuroimagem, que ajuda a analisar a atividade cerebral. É possível, então, analisar com detalhe o processamento das tarefas que são ligadas a diferentes contextos.
Segundo Levitin, a atividade musical ela mobiliza quase todas as regiões cerebrais, a gente sabe disso, né, que é uma das poucas artes que trabalha, ou talvez a única, os 2 lados do cérebro. E além de que quase todos os subsistemas neurais, ao ouvir música, estimulando várias áreas, como o córtex motor, que reage ao movimento relacionado ao elemento rítmico, o córtex auditivo está ligado, eh, o córtex visual, envolvendo, por exemplo, a leitura de notas, né, notação musical, seja ela o gráfico ou seja a notação tradicional. O hipocampo, né, ele está relacionado com a memória e a amígdala com as reações emocionais de música. Então, através do ensino musical, a gente consegue escolher atividades que podem contribuir com a estimulação precoce de crianças acometidas por lesões que afetam essas regiões, como eu disse. É claro que no caso da musicoterapia, isso é feito com muito mais cuidado, muito mais aprofundamento, mas na educação musical a gente consegue mais superficialmente também colaborar. E outra coisa que eu falei também, que na verdade, né, voltando aqui que eu esqueci de comentar, é que essa questão do cérebro, é que às vezes um aluno, ele escuta uma nota, mas por mais que ele escute a nota, ele fala que é outra nota. Às vezes ele pode estar ouvindo, né, ter uma dificuldade auditiva, mas às vezes ele é tipo um daltônico do som, tá. O que que acontece? Ele ouve uma nota, mas na verdade, para ele, assim como na questão da cor, ele está enxergando outra cor, na nota ele está ouvindo uma outra nota, a gente chama isso de processamento auditivo. Então, a capacidade do cérebro de processar o som mesmo. Então, quando eu ouço, chega no lobo temporal, aquilo é decodificado, né, e vou saber que tem que tocar a nota dó, mas algumas pessoas, né, têm esse comprometimento nesse lobo temporal, e ele não consegue processar esse som. Então, como se fosse o daltônico do som, a pessoa ouve a nota e fala que é outra. A gente chama isso de distúrbio de processamento auditivo. Pode ser um problema de linguagem, às vezes uma questão de escrita, né, troca de letras, né, às vezes o aluno também tem problema de questões emocionais, então olha só que interessante, essa questão cerebral, né, a gente tá atento a isso com o estudo musical. Mas voltando aqui então, o que que quer dizer a preparação das aulas, né? Não só para o aluno atípico, mas se eu tiver uma organização boa para preparar as aulas, eu consigo ministrar isso de uma forma que o aluno, ele vai participar melhor da minha aula, né. Então, assim como a gente tem uma rotina, às vezes, lá no cantinho, lá da sala, para o autista, por exemplo, para ele se organizar o que que é cada momento, a gente deve fazer isso na aula de música também. Não é porque é música, não é porque é arte, que a gente vai deixar jogado. Então, estabelecer uma rotina, por exemplo, o relaxamento, uma organização neurológica, a cantiga do canto de entrada, né, a hora do relaxamento, você põe a música calma ou apaga a luz da sala, ele vai saber que é o momento de descanso, que a aula está acabando. Se você coloca a música de entrada, ou um vocalize, né, um aquecimento vocal, por exemplo, que já é de comum no início da aula, por exemplo, você pode estar trabalhando isso numa forma de rotina, que vai ficar estruturado, você vai gastar menos tempo para organizar a sala, para que eles, né, estejam com uma certa atenção ao que você está fazendo, vai ajudar não só o aluno atípico, como a todos da turma também, nessa questão. A questão da repetição das atividades também é muito importante. E o trabalho por matrizes, né, o que que quer dizer o trabalho por matrizes? Eu vou estruturar melhor os meus conteúdos. Então, por exemplo, eu vou trabalhar timbre, intensidade, altura, densidade e duração, o que que eu vou trabalhar de forma que vai ficar claro para o aluno, né. Então essa matriz, geralmente, nos parâmetros curriculares, ela tem 6 temas musicais, né, que são duração, altura, intensidade, timbre, caráter expressivo, estruturação e notação. E que subdivide em vários tópicos que explicam pormenorizadamente os conteúdos que você vai trabalhar. E os recursos visuais, táteis e multissensoriais, eles também são de grande valia nas práticas. O ensino-aprendizagem multissensorial, ele engloba os sistemas visuais, auditivo, gustativo, tátil, olfativo e proprioceptivo. Isso pode ser percebido tanto em adulto quanto crianças, né, que em atividades desse tipo, conseguem sim a realização da atividade, às vezes não conseguem manter um pulso, por exemplo, então
contornos melódicos precisos, afinação, com uma certa dificuldade, articular certas palavras, o que é bem comum, ou memorizar letras. Então, como ajudar? Percebe-se a recursividade, ou seja, o avanço de etapas, mas sempre estar retornando, sempre estar revisando os conteúdos ou aprofundando vagarosamente. Isso vai ajudar muito o processo de recursividade também usado em música. Pode ser percebido tanto em adulto quanto criança, né, a realização, eh, como eu já disse. E você pode também estruturar melhor as atividades de forma que todos participem e estão sempre revisando o conteúdo de uma forma mais aprofundada. Se numa aula você trabalhou, por exemplo, grave e agudo, na outra você vai trabalhar timbre e também o grave e agudo, incluído naquela atividade prática de uma forma diferente da aula anterior. E assim você vai aprofundando os conteúdos, ok? Bom, pessoal, espero que tenha dado para ter uma breve noção aí, né, do que nos espera. Nós já estamos com a atividade no ar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo e eu espero que vocês curtam aí pelo menos um pouquinho e que seja útil essa disciplina, ok? No mais, para não perder o costume, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição aí no comentário da atividade, pode passar para o meu e-mail, @unis, ou na aula ao vivo, caso vocês possam. Hoje foi uma aula inaugural, que eu não queria deixar de colocar já a aula inicial, mas as nossas aulas vão ocorrer as próximas, né, com o cronograma já todo postado aí para vocês, a partir de amanhã, na terça-feira, ok? Um abraço e até a próxima.